Olá, tudo bem? Boa noite, gente. Bom, tenho uma boa e uma má notícia para você. Bom, a má notícia é que semana que vem vamos ter avaliação. Essa é a má notícia porque eu sei que todo aluno fica tenso na avaliação, ainda mais assim, né? Mas a boa notícia é que vai ser bem simples, tá? E vai ser da seguinte forma, tá? Na semana que vem, e vocês vão ter tempo para fazer. O que é importante é que vocês assimilem a regra do jogo, tá? Certo? Eu não quero resposta igual, ok? Quer colar e copiar? Não. Você pode procurar uma ajuda para fazer na própria apostila, enfim, nas nossas videoaulas? Pode. Pode trocar ideia com um colega? Pode, vai ser uma prova diferente de acordo com o tempo que nós estamos vivendo, certo? Mas o que eu não quero, e aí vai ser desclassificado, vamos dizer assim, certo? É que dois alunos apresentem resposta iguais. Entendeu? Você trocar uma ideia com um colega, mas o raciocínio jurídico tem que ser seu, certo? Então, eu vou semana que vem, nesse horário, nosso bate-horário de encontro, não é isso? Eu vou postar a prova. E vocês vão ter até o dia 11 de maio, ou seja, vocês vão ter o final de semana que vem, inclusive, para fazer essa prova com calma. Principalmente, gente, se atendo à fundamentação, tá? No direito, você não pode dizer sim, não, tá certo, tá errado, não. Como eu digo, é matar a cobra e mostrar o pau, entendeu? Ou seja, você tem que sempre dizer o porquê. É sim, a resposta, vamos dizer, uma resposta, mas por quê? Né? É não, mas por quê? Certo? Como nós vimos, né? Na verdade, viemos, melhor dizendo, aprendendo ao longo, né, dos nossos encontros virtuais, com a correção dos exercícios com gabarito, das questões subjetivas, certo? Vai ter questão objetiva, mas você vai ter que justificar ela. Então, não pode simplesmente marcar a letra, ok? Vai ter, é uma prova mista, vai ter a questão principalmente as questões discursivas e as questões objetivas, vocês que porventura tenham, de qualquer maneira, vocês vão ter que fundamentar a resposta, certo? Mas vocês vão poder procurar, né? Isso, e nós demos todo o material aí para vocês. Então, façam com calma, façam com carinho, procurem dar o melhor de vocês, tá? Não vai ser nada que a gente não tenha visto, que eu não tenha falado. Qual vai ser a matéria? A matéria vai abranger desde a nossa primeira aula, lembra quando a gente falou das fontes do direito, quando a gente falou da analogia, da diferença para a interpretação analógica, né? Quando a gente falou do direito penal em um Estado democrático de direito, né? A importância dos princípios norteadores do direito penal, que o direito penal nós temos a intervenção mínima, não é isso? Então, isso tudo, o que nós abordamos nas nossas duas primeiras aulas, da soberania do Estado no direito de punir. Depois, a aula de hoje vai ser pequenininha e não vai cair na prova, ok? Porque nexo causal é muito difícil. É difícil e eu não quero confundir mais a cabecinha de vocês. Então, qual vai ser a matéria da prova? As nossas duas matérias presenciais, depois as matérias online, que foi nossa aula de princípios, muito importante, elas todas foram, né? Princípios norteadores do direito penal. Depois a nossa aula inicial da teoria do crime, certo? Que vimos o que é o crime, fato típico, antijurídico e culpável. Aí a conduta, né? Ação e omissão, a figura do garantidor, importantíssimo que aprendemos, né? O artigo 13, parágrafo 2º, o crime omissivo impróprio, o comissivo por omissão, o dolo e a culpa, certo? Então a matéria vai aí, até a aula passada, a aula de hoje não vai cair na prova, certo? Essa aula de hoje que eu vou gravar para vocês agora não vai cair na prova, certo? Beleza. Como vocês vão me entregar essa? Vocês vão ter que me dar, como ela é por escrito, vocês vão ter que me mandar por escrito, certo? Ou pelo Google Classroom, ou vocês podem, me mandar, né, por escrito, por e-mail,
ok? Sem problema algum também. Vou passar o e-mail para vocês, relembrar o e-mail para vocês me mandarem ali. Não precisa ser, tá, gente? Quem não tiver para fazer, tô sem computador, um colega meu tirou uma foto e me passou, enfim, as questões de prova, posso fazer a caneta numa folha e passar assim? Pode, não tem problema, entendeu? Pode, ok? Tirar uma foto e me mandar das respostas por e-mail ou usar o Google Classroom. O que eu preciso é que vocês me mandem essas respostas por escrito até o dia 11 de maio. Mas veja, vocês vão ter bastante tempo para fazer a prova. Eu vou postar na semana que vem, na próxima quarta-feira, que é dia... Hoje é dia 29, né? 30, 1, 2, 3, 4, 5, dia 6, certo? Então, vocês vão ter o próprio dia 6 para começar a fazer, 7, 8, 9, que é sábado e domingo, né? 10, 11, ok? Beleza? Até o dia 11, você não precisa esperar o dia 11, não. Você já fez, eu vou pegar o final de semana para fazer. Você já fez a sua provinha no final de semana, certo? Fechou, já me manda, ok? Não precisa esperar o dia 11, não, tá bom? Então, vamos lá. Então, agora nós vamos para a página 41, objetos do crime. Tá? Existem dois objetos do crime. O objeto jurídico, que todo crime tem, lembra? Isso a gente viu lá quando a gente estudou a missão do direito penal. É bom para relembrar para a prova. Qual é a missão do direito penal? A missão do direito penal, lembra? É proteger os bens jurídicos mais importantes à coletividade. Por isso que vimos que ele se chama última ratio, lembra? Último recurso. Falamos até no sentido figurado daquela garrafa de vinho, que é muito especial, que você não pode abrir por qualquer, né, ocasião. Então, porque a missão do direito penal não é proteger qualquer bem jurídico. Os outros ramos do direito, eles podem proteger uma gama imensa de bens jurídicos sem que haja necessidade da intervenção do direito penal. Quando eles não conseguem por si só proteger esses bens jurídicos, justamente porque eles são os mais importantes, aí é que se faz necessária a intervenção do direito penal. Então, todo crime ele vai ter um objeto jurídico que é um bem jurídico, que é o que visa justamente a lei penal proteger. No homicídio, é a vida. Na lesão corporal, a integridade física. No roubo, no furto, patrimônio, né? Na injúria, a honra. No estupro, nós temos a dignidade, a liberdade sexual, certo? No peculato, a moralidade pública, a administração pública que está sendo protegida ali. Então, não há crime sem objeto jurídico. Todo crime, isso quando vocês forem estudar lá a parte especial, o professor vai falar, o objeto jurídico, qual é o bem jurídico? Ou seja, o que aquele crime visa proteger, certo? Agora, o objeto material, nem todo crime tem, tá? Porque o objeto material é a pessoa ou coisa sobre a qual recai a ação do sujeito ativo, do autor do crime. Não é necessariamente a vítima. Certo? Não é o sujeito passivo. O sujeito passivo é o titular do bem jurídico. Pode haver uma coincidência ou não, né? Imagina, por exemplo, que você quebre ali né? No ato de revolta, resolva quebrar o quadro, uma cadeira, um bem da nossa universidade. Veja, o que o crime de dano, né, que é um crime, olha aí, que só admite a forma dolosa, outra, ó, relembrando, nem todo crime admite a forma culposa, mas todo crime admite a forma dolosa. Mas nem todo crime admite a forma culposa. Dano não tem dano culposo, só doloso. Mas vamos supor que você, com dolo, com intenção, queira praticar esse vandalismo. Veja, quem é o sujeito ativo, é o homem como regra, você que quebrou. Quem é o sujeito passivo? Aí você tem que ver qual é o objeto jurídico, o bem jurídico desse crime. O que o crime de dano visa, né, preservar? Patrimônio. E quem é o titular desse patrimônio? Sou eu, professora Fátima? Não, é a universidade, é a pessoa jurídica.
certo? A pessoa jurídica ali, ela pode, dependendo do crime, é claro, ser vítima de crime. Eu não posso ter a pessoa jurídica, né, como vítima de um homicídio. Não posso, né? Mas ela pode ser vítima de roubo, né? Ela, dos crimes contra a honra, ela pode ser vítima de difamação, certo? Mas não é, claro, todo o crime que a pessoa jurídica vai poder ser vítima, porque tem que haver uma compatibilidade com o bem jurídico protegido. No caso aqui, então, do dano, a pessoa jurídica pode ser o sujeito passivo, porque ela é titular do bem jurídico. E o objeto material? Veja, não vai haver concordância, porque o objeto material é a pessoa ou coisa sobre a qual recai a ação do sujeito ativo. No caso, o objeto material vai ser a cadeira ou vai ser o quadro, o que você quebrou. É por isso que os crimes que deixam vestígios, que vocês vão aprender lá em processo penal, é feito o quê? Um exame de corpo de delito para comprovar a materialidade do crime. No caso aí, a gente teria que mandar o bem jurídico à perícia para que fizesse uma constatação do dano, um exame pericial de constatação do dano, que é feito o quê? No objeto material. Então, veja, o sujeito passivo, universidade, não casou com o objeto material. Às vezes, há uma coincidência. Por exemplo, numa lesão corporal, você agride uma pessoa, né? Nesse caso, o sujeito passivo, que é a pessoa que foi agredida, porque é a titular do bem jurídico que está sendo protegido ali, que é a integridade física, ela também é dona do corpo, né? Que foi a pessoa, ali o corpo dela, sobre a qual recaiu a ação do sujeito ativo. É por isso que ela vai para exame de corpo de delito, né? Só que os exames que são feitos em pessoas vivas ou mortas, tá, gente? É feito no IML. Então, não é só para morte, não. Por exemplo, um laudo para constatação de estupro é feito no IML. Agora, tudo que não for de pessoa viva ou morta, aí é o quê? É no ICCE. Então, constatação de que é droga, constatação de um dano, constatação de que houve um gato, entendeu? Tudo isso é ICCE, certo? Então, no primeiro exemplo que a gente deu do crime de dano, não houve coincidência entre objeto jurídico e sujeito passivo. No segundo exemplo, da lesão corporal, sim, porque o sujeito passivo também foi o objeto material. Agora, nem todo crime, isso já está para vocês aí na página 48, vejam, tem objeto material. Tem crimes que eles não deixam vestígio no mundo exterior. Por quê? Porque a ação do sujeito ativo não recai diretamente sobre nada nem sobre ninguém. Isso tem a ver com resultado naturalístico que o crime pode deixar. É como eu digo, é imaginar uma foto de antes ou depois, né? Se alguém me agride e eu tiro uma foto de antes ou depois, as fotos vão estar o quê? Diferentes. Porque foi produzido um resultado naturalístico, um resultado que mudou ali o mundo exterior. Houve a mudança do mundo exterior, certo? Houve um resultado naturalístico. Se você quebra o quadro da universidade, você tira uma foto de antes ou depois, vai haver uma mudança no mundo exterior, né? Antes da primeira foto o quadro vai estar ok, a segunda o quadro vai estar detonado. Agora, imagine um crime de ato obsceno, certo? Por exemplo, né? Ato obsceno, a pessoa, vamos supor, um homem que mostra, simplesmente mostra, certo? O órgão sexual masculino em via pública para todo mundo ver, né? Ficar mostrando ali, né? Enfim, como eu digo, o instrumento de trabalho do tarado, né? Ficar mostrando ali. Veja, ele praticou um crime que se chama ato obsceno, artigo 233 do Código Penal. Só que esse crime, ele vai ter objeto jurídico, que é a moralidade pública. O sujeito passivo dele, olha que interessante, é a coletividade. Tem crimes que o sujeito passivo somos todos nós. Ali não é só uma pessoa que porventura tem olhado e se sentido ofendida na sua moral. Todo mundo, porque o bem jurídico é coletivo, é a moralidade pública. É igual quando a gente tem os crimes contra a saúde pública. Então, veja, o ato obsceno é um crime que o objeto jurídico, lembre, todo crime tem objeto jurídico, nem todo crime vai ter objeto material, né? O objeto material é que vai depender, a maioria tem, mas nem todos têm. Então, no caso do ato obsceno, o objeto jurídico é a moralidade pública. O sujeito passivo, todos nós, coletividade, certo?
mas o objeto material não vai ter. Eu vou fazer perícia em quê? A ação dele, diferente de um estupro, certo? Recaiu, ele só mostrou o órgão sexual. Não recaiu diretamente sobre algo ou sobre alguém. Então, esse crime, ele não vai, ele vai prescindir, vai ser desnecessário uma perícia. Como vamos comprovar ele, né? Com prova testemunhal, com uma gravação que tenha, né? Um circuito de gravação que tem às vezes na rua, né? De algum estabelecimento comercial que tenha flagrado a cena, ou a prova testemunhal, como falamos, certo? Alguém que tenha gravado com celular, enfim. Mas não há necessidade de ser feita a prova pericial porque não houve objeto material. Ok? Prosseguindo, a gente vai ver uma outra classificação dos crimes, né? Lembra que já falamos da classificação dos crimes quanto à conduta? Omissivos e comissivos, né? E os omissivos a gente viu que se dividem em próprios, puros, né? Próprios ou puros, ou impróprios, ou impuros, que é o do garantidor. Então, veja, quanto ao resultado naturalístico, esse que modifica o mundo exterior, porque todo crime ele vai ter resultado normativo, no sentido de violação da lei. Todo crime não ofende o meio jurídico? Então, ele viola a lei. Se ele viola a lei, ele produz um resultado, que é chamado resultado normativo. Então, a gente pode fechar essa equação assim. Todo crime tem um bem jurídico, logo ele produz um resultado normativo, que é a violação à lei. Porque ele ofende, esse é o resultado, ele vai ofender um bem jurídico protegido pela lei penal. Agora, nem todo crime muda efetivamente o mundo exterior. Então, nem todo crime é aquela fotinha de antes ou depois. Ele vai ter objeto material e nem vai ter resultado naturalístico. E aí nós temos classificação dos crimes quanto ao resultado naturalístico em crimes materiais, formais, tá vendo? E crimes de mera conduta, certo? Os crimes materiais são aqueles que exigem para a consumação o resultado naturalístico. Aí, para ele ser consumado, tá? Senão eu posso ter o crime tentado, que nós vamos dar essa matéria posteriormente. Certo? Então, eu tenho ali o crime tentado e o crime consumado. Né? Alguns crimes, vamos ver também, futuramente não admitem tentativa, mas a maioria admite. Então, homicídio pode ser tentado ou consumado, roubo, estupro, né? Pode ser tentado ou consumado, peculato, enfim, lesão corporal, ok? Muito bem. Então, veja, né? Se o crime ele é classificado como material, então amanhã você está estudando a parte especial, o professor fala, esse crime é material. Você já de antemão, lembrando nossas aulas de penal 1, você vai lembrar, opa, se é um crime classificado como material, para ele ser consumado, eu tenho que ter o resultado naturalístico. É muito fácil de entender pelos exemplos, né? Eu posso ter homicídio consumado sem morte? Não. Eu posso ter um furto consumado sem a subtração? Não. O dano que a gente falou, consumado, sem que haja efetivamente a destruição, o dano em si? Não. Então, são crimes materiais, entendeu? Que exigem para a consumação a produção do resultado naturalístico. Senão, eu posso até ter o crime, mas ele vai ser na forma tentada. Já os crimes formais são aqueles que se consumam com a prática da conduta. Então, ele dispensa para que ele seja consumado o resultado naturalístico. Porém, ele pode acontecer. Ou seja, não é impossível a produção do resultado naturalístico no crime formal. Acontece que ele não é necessário para que eu diga que o crime é consumado, tá? E se ele acontecer, a gente vai dizer que é um crime exaurido, é o exaurimento do crime. Exemplo, extorsão. Extorsão, artigo 159 lá do Código Penal, ele se... 158, desculpa, 159 é a extorsão mediante sequestro. Mas também é um crime formal, certo? Por exemplo, a extorsão se consuma no momento em que você exige uma vantagem devida mediante violência ou grave ameaça. Se a vantagem vai ser efetivamente concedida ou não, isso não é necessário para a consumação. Entenderam? Então, imagina, ligam para sua casa, aquele golpe que tinha do falso sequestro, e fala assim,
Oi, olha, eu tô aqui com seu filho. Se eu não depositar tanto nessa conta que eu vou te dar, eu vou matar seu filho. Aí a pessoa fica desesperada, tenta ligar pro filho, o filho não tá atendendo, acha que o filho tá em poder do bandido, certo? No momento em que ele já pratica essa conduta de já alterar o estado dele, certo? De ele sofreu o constrangimento, o crime já está consumado. Aí até vou dar um exemplo de um caso real, quando eu trabalhei em Bangu. Aí o senhorzinho foi para o banco para fazer o depósito lá na conta laranja, né? Do bandido. Só que quando ele chegou no banco, ele encontrou um vizinho dele, um rapaz, que achou que ele estava nervoso. E aí resolveu perguntar o que estava acontecendo. O rapaz sabia que estava tendo esse golpe, acalmou o senhorzinho, conseguiu falar com o filho dele e não fez o depósito. Veja, mas eles fizeram o registro lá na delegacia de extorsão consumada. Por quê? Ele não chegou a pagar, não chegou a fazer o depósito, mas o crime é formal. Se a extorsão fosse classificada como crime material, eu teria tentativa de extorsão, porque ele não produziu o resultado naturalístico, que foi o quê? Depositar o dinheiro na conta do bandido, do falso sequestrador. Não chegou porque o vizinho apareceu, mas ele sofreu constrangimento, ele sofreu a grave ameaça, ele foi até lá para fazer esse depósito. Então, veja bem, o crime é consumado. A mesma coisa a extorsão mediante sequestro. Isso cai muito na OAB, tá? O pagamento do resgate é indiferente para a consumação. Se a pessoa já teve o direito de ir e vir cerceado, né? O crime já está consumado. Aí a pessoa foi levada lá para o cativeiro. Mas a delegacia DAS foi lá, conseguiu descobrir o cativeiro, soltou o sequestrado, né? Extorsão mediante sequestro. Antes do pagamento do resgate, o crime é consumado, porque é crime formal. E se o pagamento fosse feito, não mudaria, quer dizer, mudaria só que seria exaurido, mas não mudaria a consumação. A consumação já teria ocorrido no momento em que a vítima teve o direito de ir e vir o quê? Cerceado. Então é importante a classificação dos crimes para que a gente possa saber o momento exato da consumação de cada crime. Quando é que eu vou ter a consumação do crime de homicídio? No momento da morte. É nesse momento que ele vai se consumar. Momento da morte. Quando eu vou ter a consumação da extorsão mediante sequestro? No momento em que a vítima tem o direito de ir e vir cerceado. O pagamento do resgate não é necessário para ele ser consumado. Se vai pagar ou não, se pagar, vai ser um exaurimento. E o exaurimento, ele agrava a pena do crime. Mas ele não muda a questão do crime ser consumado ou tentado, certo? E por último, a gente tem no item 3 os crimes de mera conduta, que são aqueles onde não existe resultado naturalístico. O resultado naturalístico é impossível, ou seja, esses crimes só vão ter resultado o quê? Normativo. Não vão causar uma modificação no mundo exterior, certo? Por exemplo, como está aí o ato obsceno que falamos, a desobediência, porque ela não é resistência, ela é uma oposição pacífica, né? Então, imagine que chega o oficial de justiça para cumprir uma reintegração de posse. A pessoa senta e fala, daqui não sai. Não houve uma modificação do mundo exterior, né? Antes ou depois, o mundo exterior vai estar a mesma coisa. Ela não quebrou nada, então também não tem resultado naturalístico, certo? Invasão de domicílio, artigo 150 do Código Penal, não sei que a pessoa, para invadir o domicílio, faça ali, cometa um dano. Mas, via de regra, não. Né? Então, simplesmente invadiu. Não vai, né? Um mendigo, imagina, invadiu, você pode até, de repente, ficar um estado de necessidade, que a gente vai ver à frente, para passar a noite, né? Viu uma casa dando bobeira, pulou o muro para se abrigar na varanda da casa. De uma noite muito fria, de chuva, enfim. Veja, né? Ele pulou, dormiu ali, acordou, foi embora. Se você tirar a tal da fotinha de antes ou depois, a casa vai estar igual. Então, não houve modificação do mundo exterior. É um crime que não tem resultado naturalístico. Eles são classificados como crimes de mera conduta. Então, quando eles se consumam? Qual é o momento consumativo de um crime de mera conduta? Ora, é o momento da prática da conduta, certo? Quando praticou a conduta, o crime já se consumou. Quando invadiu o domicílio, está consumado. Quando lá o outro mostrou o órgão sexual em via pública, o crime está consumado.
No momento em que o oficial de justiça fala, tem que sair, a pessoa senta no chão, não vou sair, o crime está o quê? Consumado. Basta a prática da mera conduta. Veja que no homicídio não é assim. Não basta você atirar, porque se você atira, mas a pessoa não morre, não é homicídio consumado, é homicídio o quê? Tentado, porque não é um crime material. Desculpa, ao contrário, porque é um crime material e não um crime de mera conduta. Então, recapitulando, né, quanto ao resultado naturalístico, que é aquele que deixa a modificação no mundo exterior, os crimes podem ser classificados em materiais, formais e crimes de mera conduta, ok? Agora vamos ver uma outra classificação dos crimes, quanto ao momento consumativo, ó, que estamos falando aí. Então, quanto ao momento consumativo, a gente vai ter os crimes permanentes, cujo momento consumativo se protrai no tempo, né? Como falamos, olha aí, do próprio extorsão mediante sequestro. Enquanto o sequestrado estiver em poder do sequestrador, o crime ele continua acontecendo. Né? Falamos inclusive disso na aula, lembra? De novacio legis, que aliás cai na prova, que está dentro da nossa segunda aula, lembra? Novacio, a lei só retroage o benefício, né, do réu, mas vimos a novacio legis. Lembra que a gente viu a súmula 711 do STF? Porque no crime permanente, a lei, como o momento consumativo se protrai, lembram disso? Se durante a vigência do sequestro vem uma lei nova que agrave a pena, por exemplo, do crime de sequestro, mesmo essa lei sendo pior, ela vai ser aplicada àquele sequestro, olha, que está em curso. Aquele que já acabou, não, porque a lei não retroage, a não ser em benefício do réu. Mas aquele que está em curso, ela vai ser aplicada mesmo que ela seja pior. Por quê? Porque ele está em curso. Então, o tempo do crime, ele se protrai no tempo. É o crime permanente, súmula 711 do STF, que vimos e tem aí para vocês na apostila, certo? Outro exemplo, né? A associação criminosa, antigamente chamava formação de quadrilha, né? Tem que mudar aí, hoje o nome é associação criminosa, artigo 288 do Código Penal. Veja, esse é um crime onde você tem o quê? Ele é permanente. Então, enquanto aquela associação criminosa ela estiver formada, aqueles integrantes estiverem unidos, né, em associação, com o liame de uma associação estável e permanente, o crime é permanente. Eu posso fazer uma prisão em flagrante. Por isso que por associação criminosa, você pode fazer flagrante enquanto a associação estiver ali, firme e forte, porque é crime permanente. Já os crimes instantâneos consumam-se em dado instante, olha aí, sem ter uma continuidade no tempo. É papo homicídio. É o melhor exemplo, instantâneo. Né? Quando é que ele se consuma? Com a morte e ponto final. E a gente ainda tem os instantâneos, né, de efeitos permanentes, que também, no caso, pode ser, na verdade, é o homicídio, né, o exemplo, né, que dentro do instantâneo a gente tem o instantâneo de efeito permanente. Na verdade, o homicídio é até melhor o instantâneo de efeito permanente, porque no caso do homicídio, você não tem nem como realmente, né, uma vez consumada, a pessoa morreu, não tem como reverter, né? Então, veja, como está aqui, a diferença entre o permanente e o de efeito permanente é que no primeiro a manutenção da conduta criminosa por vontade do agente, enquanto que no segundo as consequências perduram independente da vontade do agente. Por exemplo, o cara matou a pessoa, ele não se arrependeu, poxa, eu me arrependi, eu daria tudo para que aquela pessoa voltasse a viver, mas adianta? A vontade dele vai adiantar alguma coisa? Não. Já no crime permanente, isso foi questão até de OAB também, a vontade do agente, ela pode modificar tudo. Porque o sequestrador, ele pode mandar o sequestrado o quê? Ir embora. A pessoa que faz parte daquela associação criminosa pode falar, olha só, tô indo embora, tchau, tchau, não quero mais, quero sair desse grupo. Então, essa é a diferença, certo? Agora, voltando ao instantâneo para um exemplo melhor que o homicídio, porque o homicídio se encaixa melhor em instantâneo de efeito permanente. Por exemplo, um furto é um crime instantâneo, mas não necessariamente de efeito permanente. Por quê? Porque você pode ter a coisa, né, de volta. Imagina, você tem seu carro furtado, momento da consumação do crime, momento em que ele foi subtraído. É um momento instantâneo. Naquele momento que ele foi levado, que a pessoa teve a posse, né, o autor teve a posse do bem, não precisa nem ser manso e pacífico, ele se apossou do bem, certo? Naquele momento o crime está o quê? Consumado. Só que amanhã você pode dar uma sorte danada e seu carro ser recuperado.
intacto. Não é comum, mas acontece, tá? Quando eu trabalhei no Pátio Legal, tinha casos assim, apesar de não ser comum. Então, veja, você conseguiu reaver seu carro na íntegra. Então, veja, o efeito daquele crime não foi permanente, porque você conseguiu reaver ali o carro, certo? Então, quanto ao momento consumativo, nós temos 3 classificações. Os crimes permanentes, importantíssimos, tá? Por conta, relembrando da súmula 711, o tempo do crime, conflito de leis no tempo, 711 do STF, o instantâneo e o instantâneo de efeito permanente, ok? Muito bem, tá? Hoje a aulinha é pequena, porque vocês vão ter muito para estudar. Agora, relembrando, então, a questão da prova, tá, gente? Isso é importante. Então, vamos relembrar? Quarta-feira que vem, vou postar a provinha para vocês. O importante é vocês fundamentarem. Sempre falar o porquê na sua resposta. Se tiver artigo, colocar artigo, certo? Fundamentar em doutrina, explicar o porquê. Com as suas palavras, certo? Mas explicar o porquê. Isso é importantíssimo. A fundamentação é tudo, ok? Caso ainda não fiz a prova toda, caso eu ponha múltipla escolha, você vai ter que fundamentar a resposta à múltipla escolha também, ok? Vou postar na quarta-feira e vocês vão ter até o dia 11 de maio para fazer com calma essa provinha e me passar. De preferência no Google Classroom, certo? Mas se vocês não puderem, porque estão sem acesso, alguma coisa, vocês podem me mandar pelo e-mail que eu já passei para vocês, mas eu vou repassar de novo, ok? Tá bom? Então, e vamos ficar aí tirando dúvidas, tá? Até às 10 horas estou aqui esperando vocês para tirar as dúvidas. Mas, relembrando a matéria, dos nossos 2 primeiros dias de aula, então entra, né, como a gente falou, aquela introduçãozinha da missão do direito penal, né, as fontes do direito penal. Depois nós vimos o conflito de leis no tempo, que acabamos de falar agora, da súmula 711, da novatio legis, lembra? Se a lei é pior ou se a lei é melhor, né? Da analogia, da interpretação analógica, diferença, não é sinônimo, como vimos, analogia no direito penal só em bonam partem, do costume que não pode criar leis, porque a gente tem o princípio da legalidade. Depois fomos para a aula de princípios, que é importantíssimo, né? Vimos vários princípios, intervenção mínima, legalidade, insignificância, né? Adequação social, vimos os princípios. Aula de início da teoria do crime, falamos da conduta, ação, omissão, garantidor, dolo e culpa, certo? Dolo direto, dolo indireto, dolo eventual, diferença para culpa consciente, os requisitos para o crime culposo, não é isso? Beleza? Acho que está de bom tamanho. Outra coisa, gente, na apostila tem muito mais matéria do que nós demos, tá? Porque a apostila foi feita para um cursinho e também e muitas matérias mais complicadas eu joguei para frente para a gente ver quando voltarmos os nossos encontros presenciais. Então, o que não foi dado não vai cair em prova, não se preocupem. Só vai cair em prova o que a gente falou na sala de aula e o que está dentro do conteúdo da aula online. Por exemplo, né, nós não falamos do princípio da bagatela imprópria, não vai cair em prova, tá na apostila, mas não vai cair em prova, porque eu não falei dele na aula online. Não precisa ficar desesperado, só vai cair na prova o que a gente viu, ou na nossa aulinha presencial, nas nossas 2 aulinhas presenciais, ou aqui nas nossas aulas online, ok? Não vou dar nada que eu não tenho. Então, se você está lendo a apostila, viu alguma coisa que eu não dei, não precisa perder tempo estudando aquilo, porque não vai cair na nossa provinha, tá bom? Ok? Estou aqui para tirar dúvidas de vocês, tá? E a aula de hoje também não cai, tá bom? Um beijo para vocês.